Dia 24 de março teremos o próximo exame da OAB. Você está preparado? Sabe como se comportar diante das questões de múltipla escolha? E como estabelecer uma estratégia para a segunda fase na questão discursiva? Que tipo de peça escolher? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo Dr. Paulo Peixoto, professor advogado que leciona em cursinhos, neste episódio de Doutor, por favor. Vem com a gente. Olá, amigas e amigos. Sou José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor. Hoje temos a grata satisfação de receber novamente o Dr. Paulo Peixoto para tratar do exame da OAB que está aí. Olá, doutor, tudo bem? Olá a todos, é um prazer retornar aqui ao podcast. Espero que vocês estejam bastante atentos, porque tem bastante coisa para a gente falar sobre a OAB. Então, hoje nós temos que, assim, vamos abordar, esse exame que está pertinho de acontecer. A primeira fase vai ser dia 24 de março agora, e a segunda fase no dia 19 de maio. Então, todos os estudantes de direito que a partir do quarto ano já podem fazer esse exame, e estão na expectativa. E o Dr. Paulo Peixoto tem uma experiência muito grande lecionando em cursinhos, como o Damásio e outros, E ele vai poder dar dicas para vocês, falar sobre esse novo exame, o que tem, como se preparar e assim por diante. E ele também nos presenteou aqui com um livro, é um livro de prática para a segunda fase. Praticando para passar, esse aqui é de direito administrativo. Exato. E tem também de outra matéria, doutor? Também tem o de direito constitucional, que vai na mesma linha. Na verdade, é um livro que aborda tanto peça quanto questões para quem vai fazer a segunda fase. Então, tem os enunciados típicos de prova e tem até o espaço para você poder fazer, desenvolver a peça e as questões. Então, esse livro é de autoria do Dr. Paulo, em parceria com o Dr. Diogo Vailate e o professor também Abacuque Sodré, que já também esteve aqui nesse nosso programa. Então, quem tiver interesse, depois vamos deixar aqui o contato no link, tá bom? E parece que também tem um guia prático para o exame da OAB, Exato. Disponível na Amazon, nós temos um guia prático chamado Tudo o que você precisa saber para passar na OAB. Então está disponível na Amazon, também de minha coautoria com o professor Abacuque. A gente deixa depois o link também para quem tiver interesse. E lá nesse guia a gente fala sobre a estrutura da prova, tem até um roteiro de estudos para que o aluno possa se organizar e para melhor ser aprovado na prova. Bom, então agora vamos ao assunto, doutor, tem alguma novidade nesse exame em termos de matéria, de disciplina? Bom, o exame desse ano, o 40º exame, ele segue a mesma linha do 39. Então, a gente continua com aquelas 20 disciplinas. Então, nós temos todas aquelas disciplinas básicas com o acréscimo que fizeram de direito financeiro, direito previdenciário e também direito eleitoral. Então, eles mantêm aquela linha de ser questões objetivas, com enunciado, típicos, feito pela banca. E quantas questões vamos ter nessa primeira fase? Na primeira fase, a gente continua ainda com 80 questões. 80 questões objetivas divididas nessas 20 disciplinas. E existe alguma disciplina que tenha um peso maior, é tudo equivalente? Bom, quem vai prestar a prova precisa ficar muito atento. Tem disciplinas que têm um maior número de questões, como, por exemplo, ética e disciplina da OAB, que costuma ser a matéria que os alunos se preocupam mais, porque ela contém 8 questões. Então, essa é uma matéria que há necessidade de, sim, estudar, focar. Na sequência, a gente tem, por exemplo, direito constitucional, com 6 questões. Também temos processo civil, direito civil, que vem nessa linha. Então, há necessidade de se atentar que algumas matérias têm maior número de questões. Então, por uma questão estratégica e de lógica, é mais fácil focar nessas matérias que têm o maior número de questões, porque com elas você garante pelo menos a pontuação mínima para aprovação na primeira fase, que são 40 pontos. Certo, na prática do exame, o professor tem alguma dica de como, por exemplo, como encarar uma questão? Então, tem uma proposta lá, tem vários tipos de questão, algumas de verdadeiro e falso e outras de relacionamento, fazer relações entre afirmações e outras, e um caso concreto, qual que seria o melhor método para percorrer essas questões, fazer primeiro as mais fáceis, as mais difíceis e em cada questão como proceder? Bom, o que eu costumo orientar? Primeira coisa é olhar a prova como um todo, passar os olhos nas 80 questões, até mesmo para conferir se está tudo certinho.
A partir daí, a nossa orientação é focar nessas matérias que têm o maior número de questões. Então, leu a primeira questão, que costuma ser um enunciado de um caso prático. A banca, então, apresenta lá uma situação em que fulano de tal fez tal coisa, aconteceu tal situação, e geralmente no final aparece a seguinte expressão: você consultado como advogado, você como advogado do caso, verifique dentre as alternativas, nós temos 4 alternativas, tá? A, B, C, D e E, assinale qual é a que mais se adequa, qual resolve aquele problema prático que foi apresentado. Então, óbvio, a leitura inicial do enunciado traz o contexto, para que o aluno possa entender do que está falando, né? Do que disciplina se trata. Na sequência, a gente recomenda que seja feita uma segunda leitura, porque é nessa leitura que você começa a extrair do enunciado os pontos importantes. Se estiver falando sobre uma obrigação, se estiver falando sobre um direito constitucional, sobre uma dissolução de sociedade, você já vai conseguir entender o contexto já pensando em eventuais fundamentos. E a partir daí, de uma segunda leitura, você lê as alternativas. E é importante ficar atento porque das 4 alternativas, São 5, né? Vai até aí. são 4 alternativas. 4, até D, A, B, C, então. até A, B, D. C, D. Das 4 alternativas, geralmente, uma é aquela alternativa mais absurda, que não faz o menor sentido, que você logo descarta. Você vai ficar entre 3, dependendo, uma terceira você também descarta. Em média, você vai ficar entre 2 alternativas. Você tem 50% de chance de acertar aquela questão. E a gente orienta sempre verificar qual é aquela que está mais condizente com a legislação, porque a prova, pelo menos da primeira fase, ela tem essa preocupação com a legislação. O aluno precisa ficar atento a isso. A legislação vale basicamente 70% da prova. Os outros 30% fica entre doutrina e jurisprudência. Ah, quer dizer então que eles cobram doutrina e jurisprudência? Cobram também, com um percentual menor. Mas se houver um estudo focado na leitura dos códigos, na leitura da Constituição, na leitura das leis, a probabilidade, a chance de conseguir a aprovação na primeira fase, obviamente, ela aumenta exponencialmente. Então, no caso, depois percorrido esse exame aí das questões, né? Vamos supor, se eliminaram 2 e ficaram 2. Então, o aluno ficou em dúvida. Se ele chutar e errar, esse erro vai eliminar algum acerto ou não? Não. No caso aqui, como a banca que prepara o exame de ordem é a FGV, ela não tem esse padrão, que geralmente é um padrão do CESP, SEBRASP, que costumou, cada errada anula uma certa, né? Exato. Que é um terror dos Eu concurseiros. já me ferrei nessa aí com o concurso para defensoria, que eu fiz os pontos suficientes, só que depois, na hora que o pessoal estava comentando, eu não marquei essa aqui, porque senão ia anular. Eu falei, ia anular? E estava no edital que anulava, eu não sabia. Eu li mal o edital. Esse é um problema. Mas no caso da FGV, não. Simplesmente errar a questão não vai acontecer nada. Você só não vai somar a pontuação. Mas se o aluno ficar na dúvida entre essas 2 alternativas, o que eu sugiro? Passa para a próxima questão. Deixa ela lá, aquela guardada. Fica de molho, né? Fica de molho, vai para as questões posteriores. Por quê? É muito comum que, às vezes, dentro da mesma matéria, ou até em matérias distintas, porque tem a interdisciplinaridade das matérias, um tema tratado na questão 1, por exemplo, seja abordado lá na questão 10. Aí você acha a resposta em outro. E às vezes a resposta está ou no enunciado ou na própria alternativa. Então fala, bom, deixa aquela lá guardada, eu vou ler as próximas, quem sabe não consegue me ajudar lá na frente, depois eu volto e concluo aquela questão. Em último caso, se não encontrar nada, aí tem que chutar, né? Bom, aí vai a técnica do chute, a gente sempre orienta. Veja aquela alternativa que de algum modo tente ser a mais favorável para aquele indivíduo que é o seu cliente, né? Você está como advogado, aquela que parece a mais razoável, né? Usando aqui um critério do bom senso, que também existe isso na prova. Algumas questões com um pouco de bom senso é possível resolver. Então use essas técnicas, né? Aquilo que é mais favorável, aquilo que o bom senso entende que é o mais adequado para resolver a situação, porque na prática é isso que a gente faz como advogado. Vai chegar o caso, você vai analisar e falar, bom, eu tenho alguns caminhos. E eu sempre costumo dizer isso para os clientes, para quem eventualmente consulta. Eu falo, olha, eu como advogado, eu aponto os caminhos que você tem, mas a decisão é sua, como cliente. Você fala, você pode ir por aqui, por ali, agora escolha. Deixa na mão dele, né? Exatamente. E assim, essa banca examinadora FGV já há alguns anos, né? Ela tem alguma característica, assim, como na elaboração das provas, como tem alguma coisa que possa identificar, algum estilo, que se pode esperar
nessa prova agora? Bom, a FGV ela já está organizando o exame de ordem há mais ou menos uns 14 anos, né? Começou em 2010. E qual que é o estilo dela? Ela variou um pouco ao longo desses anos o estilo, começou com um estilo de pergunta mais objetiva, um enunciado mais curto, mas aí ao longo dos anos isso foi mudando um pouquinho. Hoje o que o aluno encontra no exame de ordem? Enunciados mais longos, tá? Às vezes com 2, 3 parágrafos enunciado, o que exige, né, uma leitura um pouco maior, e sempre enunciados com esse perfil de casos práticos, de situações trabalhando o direito, obrigações, contratos, direito do consumidor, uma questão ambiental e por aí vai, sempre trazendo alguma situação prática para que o aluno, diante dela, consiga apresentar a melhor solução. Então é isso que a gente tem visto. Tá? Então houve essa evolução de questões mais objetivas para enunciados mais longos, o que exige do aluno um treino prévio. Eu sempre digo, é importante conhecer o perfil da banca. Isso na OAB e em concursos públicos de um modo geral. Tem que saber qual é o estilo da questão, como vem a questão. Porque muitas vezes o aluno chega lá despreparado e vê um enunciado muito longo, ele vai perder tanto tempo lendo, e a prova são 80 questões. Se você ficar lá perdendo muito tempo lendo os enunciados, o que vai acontecer? Você vai perder a maior parte do tempo lendo e não vai conseguir responder. Algumas questões ficarão sem resposta. Ou então vai ter que, no desespero, sair chutando. Então treine antes, já se habitue com o estilo de questão da FGV, para que chegar lá na prova, fazer aquela leitura um pouco mais dinâmica, entender o contexto, verificar as palavras-chave e já ir para as alternativas. Esse treino seria, por exemplo, verificar os últimos exames, os 3 ou 4? Exato, eu coloco geralmente até os últimos 5 exames, pelo menos. Dá uma olhada, não variou muito, vocês vão perceber, e quem fizer esse exercício verá que não mudou muita coisa, tá? Alguns enunciados, e até a gente tem que falar aqui, né, como alguém que já lida com o exame de ordem desde que a FGV entrou como banca, óbvio, alguns enunciados podem ser mais truncados, algumas palavras que dão alguma margem de dubiedade, deixa ali genérico, o aluno pode ficar na dúvida. Mesmo as alternativas também podem apresentar alguma palavra que fica, você não sabe exatamente se é por ali, se realmente o que ele quis dizer, colocou alguma expressão que pode eventualmente caracterizar uma exceção, né? A gente sabe que no direito sempre tem a regra e tem inúmeras exceções, e pode ser que aquele caso se enquadre na exceção, então a gente precisa ficar atento a isso. Aliás, até uma outra dica para quem for responder questões, palavras que generalizam ou excluem tendem a ser incorretas essas alternativas, sempre, nunca, né? Então esse tipo de expressão, como ele está generalizando, tende a não ser correto, porque a gente sabe no direito sempre tem ainda mais em direito, né? Que não é uma ciência que no exata, final das né? contas tudo depende, né? Tudo depende. Depende a palavra mais correta em direito, né? Agora, essas 80 questões, elas têm que ser feitas em quanto tempo? 5 horas. 5 horas. Então, 80 questões para serem feitas em 5 horas. Então, tem que ter um bom preparo físico para fazer essa prova, né? Exatamente. Por isso, o treino prévio, tá? Você pode fazer, para quem eventualmente faz algum curso preparatório, dentro do curso são feitos simulados, né? Simulados que ele vai ter lá 5 horas, ficar sentado nas condições de prova. Quem eventualmente não faz um curso preparatório, eu recomendo, faça esse treino. Separa um dia, um fim de semana, 5 horas, põe lá o cronômetro e começa a fazer as questões. Pega as provas anteriores e faça sem, né, nenhuma interrupção, né? Conversa com a família, conversa com o pessoal, ela fala, ó, vou ficar aqui, ó, quietinho 5 horas, estou me preparando, me dê esse tempinho de 5 horas só para eu conseguir fazer. Depois, veja se deu tempo de fazer. A gente percebe que algumas pessoas, na primeira tentativa, vai se atrapalhar um pouco, talvez não vai conseguir responder as 80, mas se treinar, não é fazer uma vez só, algumas vezes você consegue se adequar para organizar e responder tudo dentro do tempo. Mesmo porque algumas questões, embora os enunciados sejam mais longos, é possível responder de uma forma um pouco mais rápida. Então você não vai gastar tanto tempo e deixa para uma outra que exija mais. Eu fiz o exame 137, a fase que era da CESP ainda, né? E eu fiz esse treino de fazer exames de provas anteriores. Eu reparei que na época havia muita repetição de questões, de um exame para o outro.
Nessa fase FGV também tem havido isso ou menos? Acontece sim. A gente percebe que alguns enunciados aí ao longo desses anos, eles modificaram o nome da parte, talvez o fundamento, mas se você olhar o enunciado do texto, comparar, né, colocar um do lado do outro, você vai perceber, olha, é basicamente a mesma coisa. Deram só uma modificada, talvez nas alternativas no enunciado, mas sim, acontece. Então, treino de provas anteriores é fundamental por conta disso. Você vai chegar numa situação e falar, opa, peraí, eu já vi alguma coisa parecida. Então, você já viu, já treinou, a chance de acertar é muito maior. Certo, então para recapitular, como que é assim, a estrutura geral do exame da OAB, né? Tem essa parte de prova objetiva e depois vai ter a prova discursiva, né? Isso, que é a prova prático-profissional. E nessa segunda fase, que também é muito importante, acho que ela é uma fase que elimina muita gente também, né? Quais são assim, os conselhos, né, que o professor daria para o aluno aí, para o estudante de direito que quer se tornar advogado? Bom, uma vez vencida a primeira fase, né, que exige aí esse conhecimento das 20 disciplinas, a gente parte para a segunda, que é a chamada segunda fase prático-profissional. Ou seja, aqui o aluno vai enfrentar uma peça prática e mais 4 questões. Tá? Independentemente da disciplina que ele vai seguir. Tá? Ele pode escolher direito constitucional, pode escolher direito empresarial, tributário, direito do trabalho, direito penal, civil, administrativo, tributário. Então, dentre essas disciplinas, ele vai selecionar, lembrando que a escolha da segunda fase já é feita na inscrição. Então, ao se inscrever para o exame, você já tem que optar. Mesmo que você ainda não sei muito bem, mas você já tem que escolher qual que vai ser a disciplina que você vai escolher na segunda fase para fazer. E aí você vai chegar lá na prova, uma peça e 4 questões, que vai na linha da primeira fase. Ou seja, eu tenho uma peça prática com enunciado também, que geralmente é um enunciado aí também longo, né, vai na linha do que a banca já faz, que vai narrar toda uma situação e no final vai dizer, você como advogado, contratado por uma das partes, adote aquela medida para resguardar os direitos do teu cliente. Então, você vai ter que fazer uma peça. E aí exige o treino, porque aqui não basta só ter o conhecimento, eu preciso saber elaborar. Exige o treino de quais são as peças típicas daquela área, quais são as medidas que podem ser adotadas, que momento do processo eu estou, ainda não foi ajuizada nenhuma medida, eu já estou dentro de um processo, eu tenho que adotar uma medida incidental, ou eu tenho uma decisão desfavorável, vou ter que interpor algum tipo de recurso. O aluno precisa ter essa visão ampla do processo, já que é uma medida judicial que ele vai adotar. Tem que ter essa visão, bom, que fase estou e o que eu posso fazer aqui para resguardar os interesses do meu cliente. E aí ele vai ter que endereçar para o juízo específico, colocar o nome da peça com os respectivos fundamentos, a tese, que é o que mais pontua na segunda fase, o desenvolvimento da tese, quais são os fundamentos específicos. Estou falando de uma reintegração de posse, tem que lá citar as disposições do Código Civil. Estou falando de uma dissolução de sociedade, também as disposições do Código Civil, eventualmente da lei das SAs, alguma situação que possa ali também ser trazida, é constitucional, algum direito fundamental, direito do trabalho, disposição da CLT, tributário, do CTN e por aí vai. Coloco esses fundamentos e tenho que saber também quais são os pedidos e requerimentos. Não basta só listar os fundamentos. O que eu quero que o juízo faça? Qual o meu pedido, o principal, que eu quero que o judiciário me dê esse provimento jurisdicional? Então eu tenho que saber elencar. E aí não basta só esse conhecimento, eu preciso também conhecer a legislação. Porque na própria legislação específica de cada medida judicial, eu tenho o que é preciso. Estou falando de mandado de segurança, eu tenho que conhecer a legislação. Estou falando de uma ação popular, estou falando de uma ação de rito comum, conhecer o que dispõe o Código de Processo Civil. E por aí vai. Então ele precisa ter toda essa visão, e óbvio, não é do dia para a noite que se adquire isso. Algumas faculdades, o pessoal tem um núcleo de prática que já permite esse treino prévio, mesmo durante a faculdade. Outros talvez não tiveram. Já lidei ao longo dos anos com alunos que tinham uma bagagem defasada com relação... Fazia o estágio apenas em empresas, né? Exato, conhecia pouco de processo civil, trabalhava mais interno, não tinha tanto contato com o processo, às vezes nem tinha visto um processo mesmo. É que tem empresas que contratam estagiário, depois às vezes faz até coisa mais burocrática, né? Exatamente. Nem entra tanto assim na parte de processo, né? Hoje em dia, ainda mais com o processo eletrônico, né? A função do estagiário de ir ao fórum, como antigamente, acabou.
né? Pouco se vai, né? A gente mesmo, advogado, praticamente passa, só vai quando tem audiência, alguma outra sessão de julgamento, enfim. Então eu preciso ter essa vivência do processo, conhecimento, e aí você usa para elaborar a peça prática. E depois nós temos mais 4 questões. Questões que basicamente conversam com a peça, questões que, com enunciado um pouco mais curto, também apresentam um caso prático e pedem a solução, apresentam ali algum questionamento, um viés teórico talvez, ou cobram o entendimento da jurisprudência, principalmente de tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça. Temos isso. Então, o aluno também terá nessa prova de segunda fase 5 horas. Também, são 5 horas para fazer uma peça e responder as 4 questões. Lembrando que, na segunda fase, a peça prática, ela vale 5 pontos. A prova da segunda fase vale de 0 a 10. A peça já vale 5. E se errar a peça, já não tem mais como salvar. Errou a peça, você já não consegue, porque a pontuação que você precisa para ser aprovado é o ponto, número 6. Você precisa de 6 para ser aprovado. Então, se errou a peça, o máximo que você vai conseguir nas questões é 5. Logo, não vai ser possível. Mas eu me lembro quando eu fiz o exame da OAB, cada item da prova da segunda fase, por exemplo, endereçamento, valia X pontos. Tipo de peça a ser adotado, valia X pontos. Depois a fundamentação X, pedido de requerimento Y, e acho que ainda tinha uma perda ali de pontos para redação, tipo erro de gramática, tudo isso. É adotado esse sistema ainda ou mudou? Como funciona, né, a correção da peça da segunda fase? Ainda é por itens, tá? O espelho que é publicado logo que, horas depois que a prova se encerra. E temos lá os itens, endereçamento, preâmbulo, fundamento, quais são tem medida cautelar, liminar, tutela de urgência, quais são os pedidos e requerimentos. Eles vão lá separando, item por item, que vai ser publicado depois. E conforme o aluno foi respondendo, o corretor, né, ou aquele que vai corrigir a prova, ele olha, preencheu corretamente do jeito que está no espelho? Ponto. Faltou alguma coisa? Vai receber a nota parcial. Não colocou, é 0. Mas lembrando que se a peça lançada no espelho era, por exemplo, um mandado de segurança e o aluno fez uma ação popular ou fez uma ação de rito comum, a banca vai zerar. Independente se você tenha acertado o endereçamento, independente se tenha feito os pedidos corretamente, mas se errou a peça, o nome da peça, não tem o que fazer. Agora, acertei a peça, ok, eles vão corrigir, aí eles vão checar os itens. O que não tem mais é em relação a gramática, ortografia, essa parte não. Eles simplesmente se atentam ao que está no espelho. Isso é um problema, porque a gente tem observado que hoje, em todas as profissões, o pessoal sai da faculdade sem escrever corretamente, né? E isso falando de quem está em faculdade, quem está em segundo grau, e é pior ainda, né? Sim. Já o português, o bom português, praticamente não se vê, né? Mesmo em peças assim, de pessoas que estão na área, né, trabalhando. Eu acho que é um erro tirar essa exigência, né? É uma questão que a gente, né, que lida com isso há muito tempo, percebe. Realmente, o nível de redação, porque na verdade não é uma peça prática, mas não deixa de ser uma redação que o aluno está fazendo ali, tem decaído. A gente tem percebido que falta ali alguns elementos básicos de gramática, de português mesmo, tá? E até oriento muitas vezes o aluno, porque você vai fazer manuscrito, tá? Você responde ali, né, escrevendo. E hoje, né, essa geração, ela está acostumada com computador, um notebook, enfim, a digitar. Então, muitos alunos chegam lá, começam a escrever... E começa a cansar. Além do fator de cansar de escrever, a mão começa, né, o punho já começa a doer, tem também a questão da letra, que é algo que a gente enfrenta, exato. A letra é ilegível. Então, a gente até orienta, fala, olha, a gente olha e fala, esse tipo de letra aqui talvez vai dificultar a correção. Porque a prova, como é que funciona? Uma vez que você entregou, ela vai ser digitalizada e o examinador vai corrigir o que está na tela do computador, o que foi digitalizado. Então, às vezes, nesse procedimento de digitalizar, já pode dificultar um pouco a correção. Então, é preciso fazer uma letra, ou tentar que ela seja, né, o mais legível possível. Até alguns alunos já orientei, falei, parece coisa do século passado, né, mas fazer caligrafia.
Eu falei, olha, pega um caderno de caligrafia, volta lá, fazer a letra cursiva, para pelo menos treina um pouco, para tornar a sua redação mais No legível. meu exame eu tive que fazer isso, que eu tenho letra assim, garrancho mesmo, né? E eu fui obrigado a escrever bem legível ali, demorei um pouco mais de tempo, né? Esse é o ponto. Às vezes você demora mais para fazer uma letra mais bonita, mais certinha, e isso pode ser diferencial lá na frente. Você gastou mais tempo aqui, você vai ter que correr nas questões. Ou talvez nem dê tempo de fazê-lo. Certo. Agora, nesses novos exames, né, não é mais permitido levar livros, além do vade-mecum, né, que é o livro de leis apenas. Exatamente. A segunda fase, né? Antigamente você tinha que levar a chamada malateca, né? Você levava doutrina, livro de jurisprudência, levava um monte de coisa. E era mala, tinha gente que levava malas com Sim. livros, né, carregando assim com Tinha que rodinha e levar tudo. levar a coleção de direito civil É. inteira. Você não sabia o que eles podiam perguntar, né? Dos clássicos. Mas hoje não. Hoje a gente está aqui restrito ao vade-mecum, ou seja, a legislação seca. É o conjunto de normas que a gente usa e você vai consultar. Isso, de certa forma, tornou a prova um pouco mais fácil. Por quê? Porque você não vai exigir que o aluno tenha citação de doutrina, de lembrar qualquer jurisprudência. Né? O máximo de jurisprudência é um conhecimento básico daquilo que já está pacificado, que os tribunais já têm entendimento que não vai estar consolidado, e a parte de súmulas, que também já vem no próprio vade-mecum. Então o aluno vai enfrentar ali, bom, caiu uma questão, vou abrir a Constituição, vou abrir a CLT, vou abrir o Código Civil e verificar qual que é o fundamento. Cito aquele fundamento e faço a explicação. E faço não basta citar o artigo da lei. Exatamente, desenvolvo. A própria prova coloca lá uma observação. A mera menção ao dispositivo não pontua. Então não adianta falar resposta, artigo 5º da Constituição. Isso é 0, não vai pontuar. Eu preciso dizer, de acordo com o artigo 5º da Constituição, lá estão assegurados os direitos e garantias fundamentais. E aí você desenvolve a resposta. Aliás, tanto para as questões quanto para a peça, a gente tem que fazer o desenvolvimento de um raciocínio jurídico, que a gente usa elementos de redação. Eu tenho que ter um começo, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Isso eu vou usar para tudo, para a peça e para as questões. Coloco ali a introdução do tema, desenvolvo e depois, portanto, né, com efeito, e faço a conclusão da resposta. Lembrando que nas questões, as respostas do espelho que aparece, que a FGV publica, costumam ser bem curtas. Às vezes vocês vão encontrar a resposta de 1, 2 linhas. Só que o aluno tem que desenvolver mais. 1, 2 linhas muitas vezes não vai responder corretamente aquela questão. Você precisa desenvolver. Eles colocam 1, 2 linhas apenas para efeito de identificação de qual é a tese e os fundamentos. Então, é importante. E outra coisa, sempre que possível, citem mais de um fundamento. Comecem pelos fundamentos constitucionais, legais e depois, se houver alguma súmula, alguma outra lei específica. Porque é muito comum que, quando eles publiquem o espelho, eles coloquem alternativas. A resposta está fundamentada no artigo X ou artigo Y ou, às vezes, 3 ou 4 alternativas. Então, quem citou um daqueles já pontua. Não precisaria citar todos. E o da Constituição acho que é até mais fácil, que tem menos artigos, né? Exato. E também é o de hierarquia superior, Exatamente. Né? Citando a Constituição, acho que já basta, né? Geralmente citar a Constituição, é óbvio que aí fazendo a adequação de acordo com a matéria, né? Mas citar o fundamento, principalmente comece pelo fundamento de hierarquia superior. Né? Então, professor, na sua experiência prática, né? Quais são assim as maiores dificuldades que os alunos têm encontrado no exame da ordem? Bom, o que eu tenho visto, com relação à primeira fase, a principal dificuldade está em assimilação de toda a matéria. Como são 20 disciplinas e algumas delas poucos alunos tiveram até contato, como por exemplo as novas que ingressaram, como direito eleitoral, direito financeiro, previdenciário, algumas faculdades, quando muito, têm um semestre, e olhe lá, dessas disciplinas. Então, você não tem familiaridade, você não tem muito conhecimento, viu pouco. E a dificuldade que eu vejo também se encontra na leitura da legislação. Hoje, os alunos pouco leem a legislação. Estão mais acostumados a assistirem às aulas, ter anotação no caderno, muitas vezes já vão direto para a doutrina e jurisprudência. Mas na prova é o inverso. A gente tem que partir da fonte primária, que é a legislação. Primeiro eu vou ler a legislação. Leia os códigos, leia a Constituição.
A partir daí, você vai interpretar para poder Ou então conseguir. aquelas doutrinas que pegam a legislação e vão comentando, né, item por item, seria bem Exato, isso prático, também né? pode ser um São os caminho. códigos comentados, né, legislações comentadas. Exatamente. Mas o aluno também não pode se perder muito, mesmo em legislações comentadas, porque às vezes o comentário é bastante extenso. Então, praticamente ele está dando um fundamento doutrinário, já também insere elementos de jurisprudência. O ideal é ler o que está ali, o texto integral, seco. A partir daí, se houver alguma dúvida, não entendi muito bem o alcance, a expressão, aí eu recomendo que seja feita uma consulta à doutrina ou eventualmente à jurisprudência. Mas a gente pegar a prova mesmo, olhando aqui a primeira fase, é isso. Entender que eles vão cobrar o que está na lei. O que está na lei, como eu disse, é 70% da prova. Agora, pensando na segunda fase, quais são as principais dificuldades? As principais dificuldades na segunda fase é basicamente uma questão de ter essa familiaridade com a disciplina que se escolheu, tá? Não vão por aqueles mitos que temos por aí. Aquela disciplina de segunda fase é a mais fácil, é a que tem menos peça. Já vi muita gente cair nessa e depois chegar lá e falar, bom, pode até ter menos peça, mas eu pouco conheço, nem tenho tanta familiaridade. Escolhi direito penal, mas nunca trabalhei com direito penal. Minha vida toda foi com direito civil. E aí? Aí fica um pouco complicado. Então eu sempre recomendo escolher as disciplinas pela familiaridade que você tem, uma proximidade e pelo menos um conhecimento básico. Porque o intervalo entre a primeira e a segunda fase, ele costuma ser ali mais ou menos de, 1 mês e meio, talvez no máximo uns 2 meses, dependendo da época. Nesses anos vão ser 2 meses praticamente, né? Geralmente é esse período. Então, se você é aprovado na primeira fase, você não vai ter tanto tempo para conseguir organizar o estudo, tem que ser um estudo um pouco mais focado. Então, pense nisso na hora de escolher. Então, a dificuldade é essa, de ter essa assimilação com a matéria e muitas vezes a questão de desenvolvimento de redação mesmo. O aluno, já tive algumas situações que o aluno tem conhecimento, ele sabe o que a lei diz, ele sabe a doutrina e sabe a jurisprudência. O grande problema é pegar essa informação e colocar no papel. Como que eu vou desenvolver uma resposta? Então vejam que aí o problema talvez não seja jurídico, é uma questão de redação, uma questão de português, né? de conseguir concatenar as ideias e colocar no papel. Então a dificuldade maior da segunda fase é essa, eu vejo. O aluno conseguir traduzir aquilo que ele tem na mente para o papel. Então há necessidade desse treino, de desenvolvimento de resposta, de treinar várias vezes como que eu vou responder essa questão para não travar. Dá aquele branco, bom, e agora, como que eu respondo? Estou na dúvida. Ele perguntou, é possível tal coisa? Eu vou responder sim, eu vou responder que não, mas tem exceção, depende. Como que eu vou abordar isso? É esse treino que é fundamental, tá? E eu sempre oriento, responda de forma objetiva. Não tente ficar enrolando na resposta, né? Começar lá porque as ordenações filipinas, o código de Hammurabi, não adianta ir por essa linha. Já vai direto, de acordo com o artigo tal, tem um permissivo ou é uma vedação, não dá para fazer tal coisa. O caminho é esse. Seja de forma objetiva, coloque o fundamento e conclua. Basicamente é isso. Então acho que parece que a gente tem um problema aqui, que a gente já falou dele anteriormente, né, que é o problema do português, a língua portuguesa, né? Eu acredito que as faculdades têm que dar um pouco mais de foco na língua portuguesa, principalmente nessa parte de redação também, né? Porque a gente vê na prática que muitas pessoas não conseguem estruturar uma peça. Eu já li muitas peças que sem pé nem cabeça. A gente vê na atuação como advogado, né? Peça que não tem pé nem cabeça. E às vezes você pode até pedir a inépcia da petição, porque ela não faz o nexo entre o fato e o direito. E acho que é uma dica aí para que os cursos, né, de direito deem mais atenção, porque uma pessoa, para passar nesse exame que não é fácil, precisa ter uma boa redação, precisa saber estruturar, né, o raciocínio. Então, doutor, outra questão aqui. Nós teremos esse ano ainda uma repescagem, né, do exame anterior. O que é essa repescagem? Bom, para quem é que está chegando, está nos assistindo, é o seguinte, a repescagem, ou também chamada aí de reaproveitamento da segunda fase anterior, é uma segunda chance que o aluno tem, que o examinando tem. Se ele prestou a OAB 39, passou na primeira fase e não passou na segunda,
ou seja, ele foi reprovado na segunda fase, ele tem a oportunidade de fazer a segunda fase no exame seguinte, no caso aqui o 40. Então ele já aproveita a primeira fase, em que ele foi aprovado, ele não vai precisar fazer de novo a primeira fase, e ele já vai direto para a segunda. Então ele vai seguir, tem um edital próprio que é publicado, tá? E ele só seguir as orientações, indicar qual que vai ser a segunda fase que ele vai fazer, e pronto. Aí no dia, junto com Vai o pessoal... fazer junto com o pessoal. Exatamente, junto com o pessoal que está fazendo pela primeira vez o exame 40, ele vai também, já vai ser indicado. E e é vai a primeira vez que se faz a repescagem? Não, a repescagem já está aí há alguns anos. Já. Então ela já virou uma rotina, né? Exatamente, então é uma oportunidade, vejam, o exame é difícil, ele tem aí todas as suas peculiaridades, mas você tem ainda uma segunda chance. Se não foi na primeira, você pode ainda ter uma oportunidade de ir direto para a segunda fase e conseguir a aprovação. E aí alguém pode perguntar, tá, e se eu também não conseguir a aprovação na repescagem? Bom, aí não vai ter jeito, você vai voltar para a primeira fase. Se inscreve para o próximo, né? Tem que voltar, começar de novo, primeira e depois segunda fase. Então ainda são 2 exames por ano? Exames principais? Olha, costuma ser entre 2 e 3, depende do calendário, né? Da forma como o Conselho Federal e a própria FGV organizam, mas geralmente fica ali, ó, um pedacinho, 2 dentro do ano, e um começa no final do ano e a outra parte no começo do ano seguinte. Depende muito, mas entre 2 e 3, exato. 2 e 3, Ou né? seja, tem bastante oportunidade, né? Então, antigamente, para fazer esse exame, tinha que estar no 5º ano, acho que nono semestre, né? Hoje em dia, a partir de que ano mesmo? O semestre que se pode? Ou seja, a partir do oitavo, do nono semestre, é possível fazer. Se o aluno tiver matriculado naquele semestre, conforme as disposições do edital, ou seja, no último ano, ele já consegue. A partir do nono semestre, então, mesmo quem estiver no oitavo agora, mas quando a prova for feita, ele estiver já matriculado no nono, ele pode fazer. Isso é possível. Ele está no oitavo agora, mas estará no nono quando a prova acontecer, então pode, tá? É essa possibilidade, mas a regra é a partir do nono semestre você já consegue. Mas anteriormente tinha que se formar primeiro para fazer o exame, antes, né? Só podia prestar depois. Agora tem essa possibilidade ainda de começar facilitou, antes. Né? Exatamente. Agora, uma questão assim, que a gente está detectando aqui com essa conversa, né? A questão dos estágios, né? Que nós sabemos que é um caso assim, bem grave, que tem muitos contratos de estágio em que aquele estágio conta, né, como prática, mas que na vida real, o estagiário, ele não trabalha diretamente com direito, então faz funções muito robóticas, repetitivas, ele não se desenvolve. Não existe nenhum tipo de fiscalização contra esse tipo de desvio, que eu entendo que é um desvio, né? Que o estágio seria para que o aluno pudesse desenvolver um conhecimento prático como um advogado. E tem estagiário que é o chamado escraviário, né? Até cafezinho tem que ficar servindo, né? E não existe nada assim que possa regulamentar e fiscalizar isso? Bom, esse é um problema que a gente sabe que existe, acontece em uma grande parte das vezes, mas o que é possível fazer? Bom, assim, em primeiro lugar, o próprio estagiário, muitas vezes, ele pode, se ele verificar que no dia a dia dele ele não está aprendendo nada, que aquilo que ele faz não está diretamente ligado com questão jurídica, ele pode comentar, porque quando há o contrato de estágio, geralmente é feito entre o escritório, a empresa, e tem alguma intermediária que pode fazer e a universidade. Então ele pode falar, olha, ele pode chegar a ele por conta própria, talvez por alguns motivos pessoais ali, para também não se indispor, ele não vai fazer isso. Mas caberia a essa empresa intermediadora que faz a ponte entre universidade e o CIE, né? Tem o CIE, tem acho que o NUB também, entre outras que fazem essa intermediação. Tem, na verdade, o dever de fiscalizar, porque não adianta eles fazerem intermediação, no contrato está escrito que ele tem determinadas, né, funções e na prática isso não acontece. Também acho que aqui cabe um papel, inclusive, da própria OAB em fiscalizar, mesmo porque uma parte dos estagiários já tem a carteira também de estágio da OAB, então mais uma instituição que está inserida dentro desse contexto que pode sim fiscalizar, a universidade também. Então vejam, papéis aqui que podem investigar, que podem, então, fiscalizar, tem várias instituições dentro do contexto. Agora, é aquela história, estão fazendo efetivamente? Estão fiscalizando? Ou fazem o contrato, bom, aí é a relação do estagiário com o escritório, estagiário com a empresa.
Aí é uma questão que demanda esse dever de fiscalização e exigir que tudo seja feito de acordo, porque se o estágio não está servindo para o aluno aprender, para ele desenvolver as atividades jurídicas, que ele está fazendo uma faculdade de Direito, então logo exige-se que ele tenha conhecimentos, aprendizados jurídicos, então esse estágio não está servindo, não está atendendo ao seu propósito, à sua finalidade. Logo, não tem sentido ele existir. Esse estágio tem que ser cancelado. Então, coloque aí no comentário, você que é estudante de Direito, que faz estágio, né, se o seu estágio está te ensinando a ser um advogado ou se você está fazendo coisas assim desviadas, né? E aproveite aqui, sempre lembrando, né, quem ainda não o fez, se inscreva no canal, né, ative o sininho para receber notificação. Temos um podcast toda quarta-feira, lançamos também vários shorts durante a semana, né? E deixe aí o like se estão gostando, se não estiver gostando, deixa o dislike também, que isso também nos ajuda a ver o que está mal e evoluir, né? Então, convidamos vocês a isso. Doutor, então tem mais aqui uma questão que quais são hoje em dia as vantagens, né, de ser aprovado nesse exame, quais são as portas que ele abre, né, e como que a pessoa aprovada pode encarar a sua carreira no futuro. Bom, não preciso dizer aqui, depois de tudo que a gente já falou, que o exame de ordem ele tem a sua importância. Quem é aprovado no exame de ordem vai ser o futuro, vai poder exercer a advocacia. Muitas vezes a pessoa, eu já me contento em ser bacharel em direito. Mas óbvio que existe uma diferença grande entre ser o bacharel em direito e ser advogado, poder postular, poder atuar, defender os seus clientes. Então você já muda de patamar. Então esse exame tem essa importância por isso. Para, primeiro, ser um filtro de verificar quem tem as condições mínimas para exercer a advocacia. E depois que o candidato é aprovado, ele poderá exercer a advocacia nas mais variadas, né, áreas que ele escolher, como, por exemplo, o direito civil, o direito constitucional, o direito público, de um modo geral. Então ele tem essa importância por isso. Eu acredito que quem fez a faculdade de Direito, pelo menos deve fazer o exame de ordem, que é uma opinião pessoal minha, mas eu acredito que deva seguir. E, inclusive, uma vez aprovado no exame de ordem, para quem eventualmente quiser, isso também já permite atuar, o que pode contar tempo para eventuais concursos públicos. Há alguns concursos que exigem atuação jurídica prévia. Então, se eu já estou advogando, já estou atuando, tenho essa atuação, isso já vai contar. Depois eu consigo as certidões que eu atuei e posso instruir lá no procedimento para o concurso público que eu estou prestando. Então, abre essas oportunidades. Aquele que é bacharel tem menos oportunidades dentro ali da área do direito. O advogado já pode não só atuar dentro de um escritório, atuar numa empresa, atuar autonomamente, né? Ou mesmo, ainda que não atue, já tem alguma outra atividade, né? Alguém que é administrador, é economista, é empresário, enfim. Mas ter o conhecimento como advogado também pode te ajudar, né, no seu dia a dia. Eu acredito que isso torna-se um diferencial para aquele que está prestando. Doutor, eu vou falar aqui de 4 carreiras públicas muito buscadas e o doutor, por favor, me responda, pode ser bem sucinto, quais que necessitam da aprovação na OAB, né? Juiz. Não necessita necessariamente mas a atividade jurídica, né? Aos 3 anos atualmente. Então, uma das formas mais fáceis é advogar ou então prestar um outro concurso que seja um concurso jurídico, mas há essa necessidade. Defensor público. Defensor público vai na mesma linha da magistratura. Não é necessário, mas quem atua, e eu acho que é até importante, tá? Nessas carreiras, magistratura, defensoria, entre outras, você ter uma vivência como advogado, porque depois você vai estar do outro lado e você já conhece, bom, eu já fui advogado, sei como que funciona, né? Já lidei com situações, você tem um outro olhar, inclusive. Promotor público. Também não é necessário, mas como tem a atividade jurídica necessária para que se preste esse concurso, vale uma opção. Delegado de polícia, federal ou estadual? Delegado também não precisa, mas a maior parte das pessoas que eu conheço, aprovadas em todos esses concursos, pelo menos um tempinho chegou a advogar. Antes de ter focado, agora eu só vou estudar, mas pelo menos um tempinho, mesmo porque
muitas vezes a pessoa também precisa trabalhar, né? Ela não tem quem possa, né, Fica só fazendo financiar os concurso, né? estudos, eu preciso trabalhar. É que esses concursos geralmente são difíceis de São passar e não concursos se passa que... na primeira, né? Exato, É às muito vezes é uma raro, né? média de 2 a 3 anos para conseguir aprovação. Então a gente vê que é recomendável, né? É A recomendável, advocacia, a acho que essa prática. é a expressão. É recomendável justamente por isso. Você vai ter uma vivência prática, óbvio, vai conseguir ali captar recursos, né, financeiros, e permite você ter esse conhecimento do processo. Mesmo porque depois, se você tiver numa outra função que atue, né, perante advogados, você vai também saber, né, quais são as dificuldades que ele enfrentou e você vai ter outro olhar na hora da sua atuação. Nós sabemos que pessoas egressas dessas atividades, como promotor, juiz e defensor público, quando se aposentam, geralmente já pedem a carteira da OAB e não tem que fazer exame nenhum, né? O que o doutor acha disso? Então, é aquela história. Alguns já tinham antes, depois assumiram o cargo, aí cancelaram, depois volta. Mas eu entendo que se a pessoa exercer um cargo público, que ela não tenha passado antes no exame, nunca passou no exame, foi para um cargo público, depois quer exercer, eu acho que deveria se submeter ao exame. Uma opinião pessoal minha aqui, deveria se submeter. Porque ela vai exercer uma outra atividade. Ela está começando de novo. E é diferente a posição do advogado de um juiz no processo, né? Exatamente. Muito diferente, não é a mesma coisa. Exato, é um outro cenário, tá? Muitos deles atuam como consultores jurídicos, depois que se aposentam. Alguns até advogam efetivamente, né, no dia a dia, no contencioso, mas eu acredito que, se não havia sido aprovado antes de exercer a carreira pública, eu acredito que deveria, quando se aposentava, também prestar o exame. Doutor, para resumir, os 3 principais conselhos para este exame da OAB, bem rapidinho. Bom, 3 conselhos. Primeiro, foque na legislação, tá? É fundamental a leitura da legislação. Depois, uma vez que você entendeu essa legislação, aí sim você vai para a doutrina e jurisprudência. E a terceira dica aqui é: conheça as provas anteriores, tá? Leia, veja tudo que já caiu, que isso com certeza vai garantir a sua aprovação. Então, tivemos aqui uma conversa muito boa com o doutor professor Paulo Peixoto, né? Professor de cursinho, deu todas as dicas aí. Agora vamos torcer para que todo mundo se empenhe bastante e tenha muito sucesso desse exame, que já vai ter a primeira fase no dia 24 de março. Doutor, muito obrigado pela sua participação e esperamos contar assim, com sua presença também em outras ocasiões. Eu que agradeço o convite, é um prazer retornar aqui ao podcast e boa prova para você que vai prestar, espero que seja aprovado. Então aqui foi Doutor, por favor, né, falando sobre o concurso da OAB. Então convidamos todos vocês, quem ainda não o fez, que se inscrevam no canal, ative o sininho para notificações, deixe o seu like para que o nosso programa tenha mais exposição, mais visibilidade, mais pessoas possam se aproveitar do conteúdo. Até lá!